Agora a gente vai falar sobre aparelhos ortodônticos, uma pauta que inclusive foi sugerida pelos nossos telespectadores na semana passada. Lembrando que o WhatsApp do programa Canal Saúde, ele serve também para você aí que está do outro lado da telinha, participar com a gente, sugerir entrevistados. Vocês também podem seguir lá o nosso Instagram, que é @PGMCanalSaúde. Segue lá e sugere para a gente quem você quer que esteja aqui no nosso programa. Inclusive, a Renata Queiroz foi sugestão dos nossos telespectadores. A gente vai falar sobre aparelhos ortodônticos metálicos, transparentes, de porcelana, com borrachas coloridas ou totalmente incolores. Não importa o modelo. A verdade é que o aparelho ortodôntico já se tornou realidade na vida de muitos brasileiros. As pesquisas foram evoluindo e hoje existe uma grande variedade de modelos com diversas funcionalidades e que permitem ao paciente escolher o formato que mais se adequa ao estilo de vida e, claro, e do bolso. E a Renata já está aqui comigo, quero aproveitar já para dar uma boa noite para ela, agradecer a participação no programa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada pelo convite. Quero dizer que é um prazer estar aqui e falar de um assunto que é o que eu gosto muito, que é a minha área. Você é especialista nessa área e eu sei o quanto que você é dedicada, viu? Te acompanho nas redes sociais e vejo realmente essa sua paixão. Eu sempre falo isso, né, Renata? Que tudo que a gente faz com amor dá certo. E na profissão a gente tem que levar tudo com amor também. Agora explica aí pra gente, o que são os aparelhos ortodônticos? Então, o aparelho ortodôntico ele é um dispositivo utilizado pelos ortodontistas a fim de corrigir a posição daqueles dentes que estão mal posicionados. Então, existem inúmeros tipos de aparelhos ortodônticos, dentre eles os fixos e os removíveis, né? E a escolha ideal daquele aparelho vai depender muito do desejo do paciente e da avaliação criteriosa do profissional. Em que casos eles são indicados? Olha, existem inúmeras indicações, desde critérios estéticos a funcionais. Mas sempre que houver dentes tortos, mau posicionamento desses dentes no quesito mordida, interposição da língua, promovendo uma abertura na região anterior, dores nos maxilares e principalmente quando houver, em alguns casos, indicar também o uso do aparelho nos casos de diastema, né, que são os famosos espaços entre os dentes. Eles melhoram muito a dentição da pessoa, né, doutora Renata? Sim, sim. E uma ressalva que eu faço agora, nesse momento muito importante, a minha função como especialista é indicar o tratamento, né, indicar a má oclusão daquele paciente e sugerir as opções de tratamento para ele. Não jamais impor que ele realmente precise de um tratamento. Se ele tiver o desejo, né? Eu falo isso principalmente nas questões quando as indicações são puramente estéticas, né? Sim, sim. Um exemplo a ser citado é fechamento de diastemas, que são os espaços entre os dentes. Então, nem sempre eu vou indicar o uso do aparelho nessas situações, porque se o paciente não se incomodar, né, com esse problema, ao meu ver, poderia ser um problema, mas que para ele não é, porque ele gosta, porque ele vê referências na família, então eu não veria necessidade de colocar. Então é muito importante a gente ouvir esse relato do paciente, né, esse desejo, essa vontade. Então a minha função é indicar uma oclusão, sugerir os problemas, sugerir os tratamentos a serem realizados e ouvir a queixa dele. Se ele se sentir à vontade e aceitar esse tratamento, a gente vai realizar. O que existe de novo nesse segmento, hein? Olha, a odontologia, assim como qualquer outra área da saúde, ela vem acompanhando toda essa necessidade com relação à estética, né? Então, surgiu essa necessidade de aparelhos mais estéticos. Apareceu Safira, que é um dos mais modernos ultimamente, mas o mais moderno nesse momento são os alinhadores invisíveis. O mais famoso agora é o Invisalign. Então, o Invisalign ele é um aparelho extremamente tecnológico, confortável,
estético e tem sido uma grande procura nos consultórios devido a realmente, como você vê na própria imagem, um aparelho praticamente invisível, né? Esse é o apelo realmente da marca com relação a esse produto. Eu acredito que você deva ouvir vários relatos no seu consultório, inclusive, de pacientes que tenham, assim, aquele receio em colocar o aparelho ortodôntico. Aí, quando a gente pega uma imagem, por exemplo, daquele aparelho ortodôntico de ferro, então a gente sempre fica naquela ideia de que vai doer mais do que o Invisalign, né? Então, explica um pouquinho sobre isso pra gente. Existe essa diferença ou não? Na verdade, o incômodo ele vai existir, porque sempre que houver ativações do aparelho, né, haverá o incômodo para o paciente. Mas é claro que o aparelho, por exemplo, o Invisalign, ele tem essa vantagem, né? Ele realmente é muito mais confortável, porque o paciente pode tirar o aparelho para comer, ele pode tirar o aparelho para escovar os dentes. Então, sem dúvida, ele é muito mais confortável comparado com os tradicionais, né? Eu até aproveito a oportunidade que você está aqui comigo, viu, Renata, para chamar a atenção também dos nossos telespectadores o quanto que é importante a gente estar cuidando da nossa saúde bucal. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu digo de uma forma geral, né? Porque, infelizmente, Não, com certeza. a gente ouviu ainda há pouco entrevistando o doutor Paulo Márcio, perguntando a respeito do nosso amigo de trabalho, o jornalista Carlos Mesquita. Ele arrancou um dente, olha só o que aconteceu com ele, né? Então, assim, às vezes a gente pensa assim, é só arrancar um dente, vai dar tudo certo e tal. E não é bem assim, hein? Exato. Eu sempre falo para os meus pacientes, tem um critério, realmente tem um critério, inclusive na hora de escolher o profissional que vai executar o procedimento. Então, o profissional tem que ter critério, não é simplesmente arrancar o dente. Precisa fazer alguns exames, saber como está a situação daquele dente. Se realmente tiver algum foco de infecção, tratar antes de extrair. Tudo isso tem que ser levado em consideração para evitar uma situação como essa. Graças a Deus, isso não é comum de acontecer no ambiente odontológico, né? Mas, infelizmente, na literatura, existem relatos de pacientes que desenvolvem infecções sistêmicas por conta de infecções de origem odontogênica. É preciso realmente ter muito cuidado e muita responsabilidade também, não é, doutora? A partir do momento que você se torna um profissional naquela área, você tem que ter muita responsabilidade, porque você está lidando com vidas, né? E aí, essa responsabilidade, ela deve perseguir sempre, né? Em qualquer área que seja, você tem que ter sempre essa noção de que a gente lida com pessoas, com vidas, e a gente tem que ter essa responsabilidade mesmo. Bom, para encerrar a nossa entrevista, então, o Invisalign é o que há de mais moderno, né? Hoje em dia, inclusive, é algo que eu vejo algumas pessoas falando, olha, eu tenho muita vontade de colocar um aparelho ortodôntico, mas é muito caro e tal. Hoje existe facilidade, existe, assim, vários tipos e modelos também que dão, inclusive, ao paciente essa oportunidade de ver o que cabe no bolso, né? Exato. Então, temos aparelhos tradicionais metálicos, que eles são os mais acessíveis para a população, e temos a opção do Invisalign, que ainda é um pouquinho mais caro, mas que existe todas as formas de pagamento para poder facilitar que o paciente tenha acesso também a esse tratamento. Eu tenho Então, ele pergunta aqui, enfatiza... viu? Tá. Eu tenho pergunta para você, Renata, do Sim. telespectador, que eu não posso deixar passar. Esses aparelhos invisíveis atuam em qualquer tipo de problema ortodôntico? Pergunta ótima, por sinal. Pronto. Olha, sempre o paciente tem que passar por uma avaliação ortodôntica, né? Então, a gente vai avaliar qual é o tipo de má oclusão e, em tese, sim, o paciente pode realizar o tratamento com Invisalign. Né? Alguns casos provavelmente não dê, mas, no geral, sim. E eu queria também dar uma outra característica muito legal desse tratamento, é que ele é extremamente previsível. Então, toda a programação, todo o planejamento desse tratamento, ele é feito por um software. Então, a previsibilidade desse tratamento é muito grande. E, em alguns casos, não em todos, eles podem reduzir até 50% o tempo de tratamento daquele paciente. Olha que Então, maravilha. é maravilhoso. Muito bom, né? Não é mais como antigamente, que a gente ia fazer um tratamento ortodôntico que demorava uma vida inteira
para poder você tirar o aparelho, né? Então, hoje está tudo muito mais rápido, a medicina evolui muito e a odontologia também muito, né? E que bom que a gente Sim. tem essa novidade aqui em Teresina e que você também está atuando aí nessa área. Parabéns, viu? Seja sempre bem-vinda ao programa. Querida, muito obrigada pela oportunidade. Você, como sempre, muito gentil. Eu agradeço demais a oportunidade e também agradecer a audiência dos meus amigos, familiares que estão aqui me prestigiando nesse momento. Ai, que maravilha. Um abraço a todos, tá? Olha,